Fala Makers, estamos de volta e hoje a gente vai dar uma organizada no nosso projeto, finalizar a montagem das peças e de todas as estruturas que faltam para o nosso elevador ficar aí funcional para receber aí os elementos externos, como a seringa, por exemplo, e finalizar o nosso projeto, ok? Então fique ligado. É isso aí, pessoal. Eu sou Paulo Sampaio, esse é o Maker Mind, um canal 100% voltado à fabricação digital e impressão 3D. E hoje, então, a gente vai dar continuidade no nosso elevador. Para quem está acompanhando aí a série que a gente parou aqui no último tutorial, a gente criou um grupo rígido, né, referenciando aí peças iguais de um lado e do outro do projeto para que elas possam se movimentar igual às outras. E uma coisa que eu quero fazer logo de cara aqui são duas coisas. Eu estava mexendo no projeto e ele começa a ficar muito pesado por conta do All Contact. A gente habilitou aí todos os contatos. Então vou desabilitar os contatos, ok? Sumiu a pasta lá no canto esquerdo. Vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer, de habilitar os contatos. Seria você apenas Enable Contact Sets, você não habilita All Contacts, você habilita sets de contatos. Indicar contato por contato. Então você vai clicar, logo após vai aparecer essa opção aqui que é New Contact Set. Então eu vou dar um New Contact Set. E quais são as peças conflitantes, né? A primeira grande peça conflitante aqui, por exemplo, são essas duas aqui. Então vou clicar nessas duas peças e vou dar um OK. E uma outra peça conflitante seria esse pino com o final do trilho. Então eu vou vir aqui, New Contact Set, e vou falar entre o trilho e esse pino. Ok. Então vocês vejam que essa é uma outra maneira de criar grupos de contatos. Não precisa habilitar todos os elementos, porque aqueles dois ali já vão refletir no que no nosso modelo se propõe a fazer, e assim o arquivo fica muito mais leve, muito mais tranquilo, ok? Uma outra coisa que eu quero fazer aqui também é que durante o processo de elaboração, isso é comum, você está elaborando o seu projeto, você está criando, as coisas começam a se multiplicar e depois a gente tem que dar uma limpada no programa. Eu vou aproveitar para ensinar a fazer isso aqui agora. Eu quero que essa peça da base aqui seja uma peça só. Inclusive eu até identifiquei um erro aqui quando a gente fez a extrusão, eu não selecionei. Esse tipo de coisa é legal de acontecer porque vocês veem, isso pode acontecer com qualquer um em qualquer projeto. Então a gente vai consertar isso daqui e vai criar uma base só, uma peça só. E como que a gente faz isso, já que ela está toda desmembrada em componentes? Isso aqui é muito simples de consertar, a gente não precisa criar nenhum desenho, basta você usar uma das faces para criar um extrude. Eu vou criar um extrude então nessa face aqui. E qual a distância? A distância é até um objeto. Qual objeto? Essa face. Ele já selecionou Join aqui para mim. Eu vou dar um OK e está resolvido o problema. Vocês vejam que às vezes, né, a gente deixa alguns errinhos para trás e é fácil de consertar. E agora veja só, eu tenho esse componente básico, um subassembly, que tem o trilho e o pivô. Tudo bem, foi importante eu criar esses elementos quando eu estava concebendo o projeto. Mas agora eu quero que a base mirror aqui também e essa base, tudo seja um elemento só. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer, já que essa base mirror só tem esses dois componentes, ela não tem sketch, não tem nada, eu vou levar esses componentes lá para dentro da base e vou acabar com esse componente aqui. Então eu vou vir aqui carregar tudo para dentro do componente base, da montagem base, e eu posso dar um remove nisso aqui. Então já começou a melhorar. Só que agora eu quero juntar todos esses elementos aqui. Então, eu vou ativar aqui meu componente base e vou dar um combine entre
sempre que eu clico, o primeiro componente que eu clicar vai ser o componente que vai dar o nome à estrutura soldada, né? Mas aqui não vai fazer muita diferença. Eu vou selecionar todos esses componentes, inclusive a base aqui, a mesa, e vou dar um join. Ok. Veja que por ser componentes, ele criou um objeto exatamente do jeito que eu queria, porém ele preservou os componentes. Isso é muito bacana, né? Você veja então que a gente tem aqui o corpo, que foi o primeiro que eu cliquei, né? Que foi o pivô. Então ele preservou o corpo como sendo o pivô. Agora, eu posso remover todos esses componentes aqui, ó. Não tem problema nenhum, inclusive o trilho. Obviamente eu vou perder algumas conexões. Essa mesa aqui também eu posso remover. E olha só, agora eu tenho o pivô dentro da base. Ah, mas é base, pivô dentro da base, né? Um componente dentro de um componente. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso vir aqui, dar um Ctrl C nesse corpo, vir na minha base e dar um paste. Agora eu posso então remover o meu pivô. Mas lembre-se que, olha só, o meu pivô, ele era o meu elemento ground, né? Então tudo isso eu vou ter que repetir ali, mas vai valer a pena, porque olha só, eu tenho um elemento só e na hora de espelhar ele para criar a mesa lá em cima vai ficar muito mais fácil. Então agora eu tenho o corpo aqui criado dentro da base, dentro do componente base, e eu posso clicar aqui na base e selecionar ela como ground e refazer aquelas duas conexões simples. Eu vou vir aqui para o meu componente raiz e vou dar aqui um as-built joint entre esse cara e esse cara. É um revolute e o snap. Tá aqui, isso tudo vocês já sabem fazer graças aos últimos tutoriais. E aqui também em relação a esse cara aqui, as-built joints do pino e o trilho é um slider e o meu snap também é aqui e está no eixo Y. Ok. Então veja que eu recriei então a minha base num componente só. Veja como o desenho ficou muito mais limpo, né? Eu tenho as hastes laterais esquerdas, as hastes laterais direita. Então eu vou criar aqui um new contact set entre esse elemento e esse elemento que é novo, ok? E um new contact set entre o pino e esse daqui, ok? Então veja que a gente recuperou aí o nosso limite de movimento, nossas juntas, nossas conexões, tá tudo funcional em uma peça só na base. Muito bom. Agora a gente vai dar um mirror nessa base aqui. Ou você poderia copiar e rotacionar, também não tem problema nenhum. Mas como a gente já viu muita coisa sobre Move e Copy no tutorial passado, eu vou criar um mirror. Porque não tem problema, não tem muita diferença, é só um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Ele me pergunta se eu quero capturar a posição, porque eu mexi ali e tudo. Eu não quero, eu sempre evito de ficar capturando a posição. Se eu sei que a posição que ele está é uma posição que dá para eu trabalhar, eu continuo sem capturar a posição. O elemento que eu quero dar o mirror é este daqui, ok? E o mirror plane pode ser tanto esse plano aqui da origem, quanto o plano da própria base. Mas eu vou escolher aqui a origem, não é uma operação de join, uma operação de new body. Eu vou dar um OK. E agora eu posso dar um move nesse cara aqui lá para cima e dar uma rotacionada, porque olha só, eu quero que esses pinos se encaixem aqui e que esse trilho se encaixe nesse pino. Então eu vou aproveitar o move e ele tem uns snapzinhos, olha, 90 graus, 180 graus, 270 graus que a gente consegue utilizar, 180 graus. E vou dar um OK. E eu quero que ele seja um componente separado, porque eu preciso de componentes para fazer as conexões. Então é só vir aqui, Create Component from Body, OK. Ele cria um componente dentro da estrutura base. Eu quero que ela esteja fora da estrutura base, então eu pego ela, arrasto
levo lá para minha estrutura raiz, ela vem aqui para baixo. E agora eu posso renomeá-la de mesa, por exemplo. Os nomes drúxulos que eu dou para as peças. Um dia ainda vou melhorar. Então vou dar um joint em duas peças. Qual que é o snap da primeira peça? O snap é este ponto daqui. Qual que é o snap da segunda peça? É este ponto daqui. E qual que é o tipo de motion? É revolute. E o eixo está correto. Então posso dar um OK. Veja aí então agora que eu tenho a minha mesa rotacionando e eu tenho o elevador funcionando, certo? Aqui agora, para eu criar uma conexão aqui dentro, eu preciso do mesmo artifício que eu usei lá embaixo. Eu preciso de um pino separado, porque se eu fizer uma junta aqui, uma conexão de slide entre esse trilho e essa peça, eu perco a minha conexão de giro. Então eu preciso ter uma peça intermediária. Eu posso aproveitar esse próprio pino, basta eu cortar ele aqui da peça, né, que eu já tenho. Como que eu faço isso? Esse comando aqui, ó, split body. Você veja que a própria explicação ali, né, é você cortar um corpo através de um plano. Eu posso usar a própria face dele aqui como plano. Então eu vou dar um split body. Ele pergunta se eu quero capturar a posição ou não. Eu vou dar um continue. E o corpo que eu quero dar um split é esse aqui. E a minha splitting tool é a própria face aqui. Só que ele vai cortar todos os pinos, né? Mas a gente já resolve isso. Vou dar um OK. Vou ver aqui, dar um Find in Browser. Veja que ele achou ali, então, né, a haste. Agora eu posso até tirar esse cara daqui, me atrapalhando. Se eu der um Combine aqui, clicar no Body 1 primeiro, tudo vai virar Body 1. Então vou clicar aqui no Body 3, Body 4, Join. Não quero manter as ferramentas. Então, OK. Veja que tudo virou, então, Body 1, né? E ele vai preservar aqui também as conexões, porque a conexão era com o corpo 1. Então, eu não perco as conexões. Agora eu quero fazer uma conexão desse pino novo. Esse pino tem que ser um componente. Então, vou clicar com o botão direito aqui, vou Create New Component e vou tirar ele da estrutura aqui da haste, jogar ele lá em cima. Pode capturar a posição. E agora eu vou chamar ele de pino superior. Pino superior. E esse pino aqui antigo, eu posso chamar ele de pino inferior. Pino inferior. Beleza. Agora olha só o que eu vou fazer. Esse elemento aqui, eu tenho que criar as conexões entre o pino, a haste e esse elemento aqui. Vou dar um revert aqui para ter certeza que ele está alinhado. Vou aproveitar isso, dar um as-built joint entre esses dois, que é um revolute, e o snap point é esse aqui. Vocês já sabem fazer. Agora ele está ali bonitinho. Agora a gente vai criar então a conexão entre esse pino e esse slide. Então vou dar um joint nessa posição e este pino. Ele já me indicou aqui que está no eixo errado, eu quero aquele movimento ali e vou dar um OK. Ele automaticamente já estica o modelo, porque aquela posição de encaixe ali é mais ou menos o batente do pino, tá vendo? E agora se eu movimentar, tá dando certinho, ó. Agora a mesa tá movimentando em toda a sua extensão.
Bacana, né? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso modelo. Agora a gente precisa criar aquela haste grande aqui e colocar a seringa, para a seringa movimentar o nosso elevador. Então eu vou pegar esse pino aqui, deixa eu localizar ele, é o nosso pino inferior, pino superior e pino inferior. Esse pino mirror aqui, eu posso dar um remove nele, eu não preciso dele. Eu vou pegar o nosso pino inferior, vou ativar o componente dele e vou dar um extrude nele, vou dar um capture position, que ele está numa posição boa agora, o modelo. E vou dar um extrude nele aqui. Até onde que eu quero extrude? Distância to object. E vou selecionar aquela face ali. Ok. Voltando aqui então para minha estrutura raiz. Veja aí agora que a gente tem um pino grande, onde eu posso conectar a minha seringa para ativar então todo o elevador. Então é isso, pessoal, e a gente então finalizou o nosso elevador, ele está todo montado e funcionando, e no próximo tutorial a gente importa aí os elementos externos para terminar esse projeto incrível que eu espero que vocês estejam aprendendo bastante. Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer aí e a gente disseminar conhecimento por toda a internet. Muito obrigado, te vejo no próximo tutorial.